Ao longo do Jornal Gente, mais informações a respeito dessa operação que acontece agora, operação da Polícia Federal envolvendo a fraude nas Americanas. Pedro Campos falando agora sobre o fim da decisão do Supremo Tribunal Federal no caso do porte de maconha. E já temos a quantidade que é permitida, né, Pedro? Bom dia. Os ministros do Supremo disseram, viu, Thaís, e fixaram em 40 gramas de maconha o limite para diferenciar o usuário do traficante. Eles, claro, estão cada vez mais enrolados em explicações desse caso, porque não era para o Supremo Tribunal Federal definitivamente entrar nessa história. Agora nós vamos ter uma punição administrativa, não se trata mais de crime, quando nós tivermos identificado um usuário com uma quantia inferior aos 40 gramas, fixado então pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem mais coisa a ser discutida a respeito desse assunto. O julgamento acabou, mas tem muita discussão por vir. Como é que a polícia vai fazer para fazer essa identificação? Vai ter que levar para a delegacia? Ué, mas não é crime? Leva para onde? Como é que faz? Tem uma balança no carro, na viatura policial, para fazer ali a pesagem na hora da abordagem? Ou seja, são perguntas que ainda terão de ser respondidas na prática para sabermos como que isso vai ser adaptado à realidade brasileira. E o Juizado Especial Criminal, que vai ser o responsável por analisar esses casos daqui para frente. São juizados, que tratam de questões menores do âmbito criminal, mas do âmbito criminal. E reparem aqui que nós não estamos falando de crime. Não tem uma estrutura hoje capaz de analisar esse tipo de situação criada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o legislador, é claro, que é o competente para esse tipo de matéria. Aliás, o Supremo, pressionado pela sociedade, pressionado pelos políticos, ontem também disse que isso vale até o legislador disciplinar a matéria. E para isso, nós teremos então já uma PEC em curso na Câmara Federal, depois de ser apreciada no Senado, que vai colocar na Constituição Federal que o usuário de drogas é um criminoso. Ou seja, podemos daqui a pouco ter uma reviravolta nessa interpretação, com o papel forte do Legislativo, afastando essa interpretação dada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e, claro, restabelecendo aquilo que está em vigor desde 2006. Desde 2006 nós temos a Lei de Drogas. A Lei de Drogas coloca o traficante de um lado e o usuário de outro. Não prevê prisão para o usuário de drogas. Se essas prisões estão acontecendo, como disse o Supremo Tribunal Federal, é hora do Conselho Nacional de Justiça ir para cima dos juízes, cobrar por que isso está acontecendo. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça deveria ter outro tipo de papel. Cobrar, por exemplo, por que magistrado põe bandido nas ruas. Isso deveria ser a prioridade. Mas, se alguém tem que fazer cumprir a lei nesse sentido, e se há esses dados que o Supremo escancarou durante o julgamento, nós devemos cobrar dessa forma e não do jeito que o Supremo resolveu arredondar o assunto. Também é preciso dizer e lembrar sempre o seguinte: esse caso começou com um cigarro de maconha que foi apreendido dentro da cela de um preso em 2005 na Grande São Paulo. Então foi esse cigarro de maconha dentro da cela de um preso que levou o Supremo Tribunal Federal a descriminalizar o porte e a posse de drogas e levar a essa situação que agora a punição vai ser ainda mais branda para o usuário, não vai ficar na ficha criminal. E nós sabemos quais são as consequências de ter uma marca na ficha criminal. Quem presta concurso público, quem vai procurar um emprego, é claro que isso fica lá registrado. Agora não ficará mais pela decisão do Supremo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal nesse assunto. De tratar da droga, maconha, pelo Código Penal, eu acho que é um equívoco, porque é preciso ouvir a ciência. O que a ciência pensa disso? O que diz a psiquiatria disso? O que diz a medicina como um todo disso? Não é simplesmente um negócio de discutir quantos gramas ou discutir. O que é o principal em tudo isso é você separar o que é o dependente e o consumidor do traficante. É isso que é. E já tem uma lei desde 2006
O ministro Pimenta era deputado, ele foi o relator. E desde 2006, o usuário não pode ser preso nesse país. Se ele é preso é porque a polícia que pega desrespeita. Mas pela lei não pode ser preso. O senhor acha então que foi desnecessária essa decisão do Supremo hoje? Já tomou a decisão. Como é que eu vou dizer que uma decisão é desnecessária? Acontece que você tem agora a Câmara querendo debater uma PEC e o Senado querendo debater uma PEC. Isso. Então a decisão vai fazer com que se pense em não mudar a Constituição. O presidente Lula foi mais enfático depois, falando, né, sobre essa questão do Supremo se meter nesse assunto, uma crítica que está sendo feita pela comunidade jurídica, mas, de qualquer forma, os ministros tomaram a decisão assim mesmo. Nós vamos